paz do Senhor Jesus. Sem demoras, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um só sentido, em um mesmo parecer. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Agora acompanhe comigo o capítulo 3 do mesmo livro, capítulo 3 de 1 Coríntios, que diz assim, versículo 1: E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com o leite vos criei e não com o manjar, porque não podes, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões. Não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que trago hoje é a respeito do livro de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que conhecemos porque esse livro é muito lido e essa igreja é bem conhecida. E Paulo fala que essa igreja é uma igreja que tem muitos dons espirituais. Essa igreja é uma igreja que é enriquecida em dons, porque ele diz em 1 Coríntios que dom nenhum vos falta, mas existem algumas coisas dentro dessa igreja que eu gostaria de falar hoje, e uma delas é o que foi falado hoje durante todo o culto, sobre o crescimento espiritual, sobre o amadurecimento espiritual. Todos os hinos que foram falados, desde as promessas até os hinos que falam a respeito das dificuldades que temos, todos eles falam a respeito de um determinado tempo. Um tempo esse em que o Senhor determinou para que crescêssemos nele. E desde o início dessa mensagem, eu gostaria que você falasse algo comigo, para que essa mensagem possa ser de melhor valia, tanto para mim quanto para você. Gostaria que você repetisse comigo: existem águas que curam. Fale comigo isso. Existem águas que curam. Mais uma vez. Existem águas que curam. Paulo fala de uma igreja que ele soube que tinha dissensões, tinha divisões, problemas. E o que eu quero falar sobre problemas? Dessas divisões que Paulo fala.
explicando aqui, ele fala em 1 Coríntios, que existem pessoas que estão rachando a igreja, uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Cefas, outros dizendo que são de Apolo, e outros dizendo que são de Cristo. Essas divisões, para que eu e você possamos entender, são aquelas que talvez dentro de um determinado grupo de pessoas, existem uns que falam assim: eu prefiro que seja amarelo, outra pessoa fala assim: eu prefiro que seja azul, e outro levanta e fala: mas o vermelho é melhor. Aí por fim o outro se levanta e fala: mas vocês não estão lembrando do azul. Havia dentro dessa igreja esse tipo de discussão, inclusive discussão sobre Cristo, porque nós lemos aqui que alguns falavam: eu sou de Cristo. E o que me desperta nisso é que se tem alguém falando que é de Apolo, está errado. Se tem alguém falando que é de Cefas, está errado. Se tem alguém falando que é de Paulo, de Apolo, de Cefas, está errado. Mas tem uns que estão falando: eu sou de Cristo, mas sem entender e sem tentar ajudar aquele irmão que está dizendo que não é. Isso me deixa preocupado, porque isso não dá o sentimento que Paulo, quando escreve aqui, ele não me deixa entender que ele vê alguém dentro dessa igreja preocupado com isso. Não, todo mundo só quer cuidar do seu e cuidar da sua opinião e não se preocupar com o outro. Eu posso dizer que eu sou de Cristo, mas se o irmão meu estiver do meu lado dizendo não, mas eu sou de Apolo, e eu dizer para ele: o problema é seu. Eu não vejo Paulo escrevendo aqui que existia alguém preocupado com esse tipo de sentimento que existia dentro da igreja de Corinto. Eu não vejo Paulo escrevendo aqui que existe alguns que são zelosos pela fé, zelosos por Cristo e que querem acabar com essas divisões. O mesmo Paulo, ele vai dizer que tem alguns casos que é necessário dividir. Abra aí, capítulo 5, só para você entender. Paulo condena as divisões no capítulo 1. Mas o mesmo Paulo instrui a outro tipo de divisões no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 fala assim: ouve-se que há entre vós fornicação tal ao ponto de gentios, que nem é entre eles se vê. Pois existe um que abusa da mulher do seu próprio pai. Versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 11: mas agora escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, beberrão ou roubador. Com esses nem ainda comais. O mesmo Paulo que condena divisões entre irmãos que falam que são de Apolo, que são de Cefas, que são de Cristo, que são de outra denominação, eu defendo um grupo, eu defendo outro grupo, eu defendo uma cor, eu defendo outra. Esse mesmo Paulo diz: o que vocês deveriam se preocupar em dividir, vocês não estão se preocupando, que é com esses que se dizem irmãos, mas praticam essas coisas. Mas com aquilo que não precisa se preocupar, existe a divisão. Porque Paulo fala algo interessante. Volte ao capítulo 3. Nós vamos ler bastante. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: porque dizendo um, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas só Deus é o que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um,
mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos todos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio arquiteto o fundamento, outro edificou sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus. Versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é seu. Paulo é seu, Apolo é seu, Cefas é seu, o mundo é seu, a vida é sua. A morte também é, o presente e o futuro, tudo é seu. E Cristo também é seu, mas Cristo é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ilustrar o que ele falou aqui, foi mais ou menos assim. O que adianta Paulo se gloriar que ele fez algo, Apolo se gloriar que ele fez algo, porque eles só foram cooperadores com o que Deus queria fazer? Então eu não posso me gloriar, eu posso dizer porque sou membro fundador dessa casa, posso dizer que por estar aqui há muito tempo, eu não tenho condições de dizer que eu tenho mais privilégios do que o que chegou há pouco tempo, porque a Bíblia fala, o que Paulo disse aqui, é que se eu fiz algo e alguém fez outro a mais, tudo o Senhor é quem dá crescimento. Então ninguém pode dizer que é mais do que o outro. Então por que tem divisões? Por que tem rachaduras? Por que não se preocupam em rachar com as amizades daqueles que são devassos? Por que não se preocupam em rachar com essas amizades que são imorais aos olhos do Senhor? Ao invés disso, fazem como fazem os mundanos, brigam um com o outro, porque é isso que está escrito no capítulo 1. E é por isso que ele fala: não vos pude falar como fala a adultos, antes tive que falar como fala a crianças, porque não aprenderam o fundamento do Evangelho. Deuteronômio 22, abra para mim, por favor. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, versículo 10. Alguém com voz, leia, por favor. Com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Lavrar aqui, olha para mim. Lavrar aqui é lavrar a terra. Aquele arado que se coloca nos bois para abrir aquele buraco para jogar semente, arar a terra. Com o boi e com o jumento não ararás a terra. O Senhor está mandando não colocar um boi e um jumento junto para fazer um arado. O que tem a ver isso? Fui pesquisar. Essa aqui é a imagem. Isso é um boi e um jumento com um arado nas costas. Isso aqui é um boi e um jumento com um arado nas costas, para trabalhar na terra. Agora você imagina uma carga muito pesada para se carregar. Vocês viram o porte do boi e o porte do jumento? Seria injusto
colocar a mesma carga que o boi aguenta para os dois carregar? Seria, porque sobre eles existe um jugo. O jugo o que é? É uma barra que liga os dois. Nesse caso, o boi fará mais força e terá que compensar a força que o jumento não está fazendo. O que é isso? É o que você conhece, a palavra chamada jugo desigual. Não colocarás boi e jumento para arar a terra. É jugo desigual. O que isso tem a ver com a mensagem? O Senhor Deus, quando dá dons à igreja de Corinto, como foi falado aqui, o que ele espera, pelo menos, da igreja de Corinto é que a igreja cresça. É que a igreja cresça, e cresça, e cresça, porque ele não dá nada a ninguém sem esperar algo em troca. Quando Isaías fala que, quando ele lança a palavra, ela tem que voltar dando frutos, é isso. Quando ele depositou em você dons, quando ele confiou algo em você, ele espera retorno. Mas o que acontece quando Paulo fala dessas divisões? Ele fala que existem pessoas que estão se dividindo por coisas que não precisam, mas com o que se precisa se preocupar, não estão se preocupando. Quando ele fala que era para se desligar dos que são imorais, dos que são maldizentes, dos que são idólatras, dos que fazem aquilo que é errado, é essa imagem que eu mostrei. São pessoas que têm talento, têm dons do Senhor, e tem que avançar, tem uma terra inteira para arar, para trabalhar, mas acaba tendo que fazer um jugo com uma força muito maior, porque o jugo está desigual. Essas divisões Paulo está falando. Falta de crescimento, falta de maturidade para entender. E sinceramente, eu fiquei assustado em tentar entender como que Deus faz um crente crescer espiritualmente. Fiquei assustado, porque eu estava em dúvida, como que se faz um processo de crescimento espiritual? E vim à igreja na quinta-feira, e a palavra diz que o Senhor tomou Jeremias e mandou ele descer até a casa do olheiro, e mandou ele olhar o olheiro fazendo um vaso, e de repente o vaso se quebrou na mão do olheiro, e ele teve que fazer o vaso de novo. O que o Senhor espera, quando ele deposita algo sobre alguém, é que essa pessoa cresça. Só que note uma coisa: o vaso de barro se quebrou na mão do olheiro, não foi o olheiro que quebrou o vaso de barro, não foi o olheiro que viu que tinha alguma coisa errada e quebrou o vaso, não. O vaso se quebrou, está em Jeremias. O vaso se quebrou na mão do olheiro e ele tornou a fazer. Por que quebrou? Se você colocar dentro desse vaso algo que ele não aguenta, que passa do limite que ele aguenta, ele se quebra. Mas por que se quebra? Talvez porque já era a hora desse vaso ter aumentado a sua capacidade de ter Deus dentro dele. Talvez porque esse vaso já era para ter aumentado a sua largura, a sua resistência, mas não, a resistência do vaso ainda está muito frágil, a ponto do vaso se quebrar na mão do olheiro. Foi assim que Deus falou que ele conserta o crente para quando ele precisa amadurecer. Eu falei: Deus, mas não é justo isso. Crescer desse jeito, e se não crescer, ser quebrado e começar a fazer de novo. Mas lembra que eu falei? Existem águas que curam, inclusive a atrofia espiritual. Porque isso é a atrofia espiritual. Você e eu tivemos a nossa idade de criança e naturalmente nós crescemos. Isso é uma indicação que Deus, se Ele criou um corpo físico, um corpo que vai voltar ao pó da terra, e a esse corpo Ele determinou um tempo, e dentro desse tempo o corpo tem que amadurecer e crescer. Quanto mais a nossa vida espiritual, que ao passar do tempo nós temos que amadurecer e crescer na nossa vida espiritual. Mas Paulo diz a essa igreja
A vós eu não pude dar uma comida grossa que se dá a adultos. Tive que alimentá-los com leite para ficar melhor. Abra aí, Hebreus 5. Eu não tenho que falar de mim, a Bíblia fala por si. Hebreus 5. Alguém tem versão atualizada da Bíblia aí? Versão atualizada, versículo 12. Espera aí, microfone, por favor. Eu não quero ler aqui para você ver, para você participar comigo. Gálatas 5:12. Leia. Isabel. Hebreus 5, perdão. Hebreus 5, versículo 12. Leia. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Continua. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Versículo 1, capítulo 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. Eu não preciso tentar explicar muito porque a Bíblia fala. Hebreus 5 falou sobre isso. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam estar ensinando a outras pessoas, mas ainda são necessários que se ensinem as primórdios do Evangelho. O que é o primórdio do Evangelho? Eu não posso chegar no Evangelho e fazer como se faz no mundo. É o que Paulo fala. Onde existem competições entre irmãos que estão dentro da igreja, dizendo, eu sou de um grupo, eu sou de outro, mas eu sou de outro, mas eu sou de Cristo e vocês se lascam. Eu não posso viver dentro da igreja e esquecer os princípios da igreja. Ou será que Jesus escolheu 12 discípulos e cada um foi para o seu lado? Pelo que eu me lembro, ele fala em Mateus que ele escolheu outros 70 e disse, vão de 2 em 2, entrem numa cidade, repousem ali, não levem com vocês moeda, nem outra capa, nem nada. Falem do Evangelho, curem enfermos, expulsem demônios. Em que momento, eu não vejo os discípulos em nenhum momento discutindo um com o outro. Eu sou discípulo da parte de Mateus, mas eu sou discípulo da parte de Tomé, eu sou discípulo da parte de Filipe. Essas divisões não existiam. E é contra isso que Paulo fala da igreja de Corinto. Mas eu não estou falando da sua vida, fique tranquilo, estou falando da Bíblia. E outra coisa, ele fala no capítulo 3, que não pôde falar a espirituais, mas teve que falar a pessoas carnais. Existem dois tipos de pessoas, o espiritual e o natural. O natural é o homem que nasce, cresce, reproduz e morre, é o que a ciência ensina. Ele acha que é natural, ele não sabe muito de onde que veio, ele não sabe muito o que tem que fazer aqui, ele vive a vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e se morrer, morreu. Esse é o homem natural. Tem um homem espiritual que conhece a Cristo e sabe que ele, antes de existir, ele já existia em Deus, que ele ao nascer, ele nasceu porque Deus concedeu que ele nascesse. Se ele está aqui hoje, é porque o Senhor tem propósito, e o amanhã será que ele vai morar no céu. Esse é o espiritual. Aí Paulo,
ele categoriza um outro tipo de pessoa, o carnal. O que é o carnal? É o que era natural, que não conhecia Cristo, conheceu a Cristo, mas fica aqui no meio, praticando as obras do homem natural, conhecendo a Cristo. Ele chama de carnal. Por quê? Porque não é mais natural, sabe de onde veio, sabe de onde tem que ir, sabe o que tem que fazer, mas ainda pratica as obras do velho homem, as dissensões, as imoralidades, as porfias, as brigas. E quando Paulo categoriza isso, ele fala, deixa bem claro, que a esses carnais é necessário ensinar novamente os primórdios do Evangelho, de forma que, entendendo os primórdios, aí sim avança. Aí sim seria necessário avançar. Lembra que eu falei? Existem águas que curam. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que são 500 metros, e me fez passar pelas águas que davam nos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de outra. Então me disse: estas águas saem da região do oriente e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses ribeiros, viverá. E haverá muitos peixes, porque lá chegarão, e essas águas sararão. E viverá tudo por onde quer que entre esse ribeiro. Olhe para mim. O que essa mensagem tem a ver com 1 Coríntios? 1 Coríntios fala de crentes que estavam vivendo dentro do Evangelho, já tinham sido alcançados por Cristo, já tinham dons, era uma igreja enriquecida em dons, mas precisava se resolver algo muito grave, que é o crescimento espiritual. E como eu disse, os hinos falaram que até no sofrimento tem um tempo necessário para se passar, e depois que se passe esse tempo, haverá bonança, haverá vitória, porque um tempo determinado é necessário para que nós passemos e crescemos e alcançamos ali aquilo que o Senhor quer fazer em nosso coração. Deixa eu ilustrar o que é isso. Ezequiel diz que o anjo tomou ele em visão e mostrou a ele um caminho de 2 quilômetros, em 500 metros.
as águas davam no tornozelo. Tem mais 500 no joelho, tem mais 500 na cintura, outros 500 metros, não dava mais para se passar com os pés no chão. O que é o crescimento espiritual? O crescimento espiritual é exatamente isso. É eu ter pisado na água, mas eu não saí dos primeiros 500 metros. Eu continuo com águas no meu tornozelo. Eu continuo sentindo somente águas no meu tornozelo. Só que a diferença toda é que essas águas, elas curam e dão vida. Mas elas dão vida a uma pequena parte de mim. O que é necessário que o Senhor faça, então? Ele pega esse vaso, quebra e faz de novo, e coloca de novo ao início da jornada, e faz andar mais 500 metros por água no tornozelo. Aí a decisão é do vaso. Vai parar no tornozelo? Se parar, quebra e volta de novo. Águas que dão no tornozelo trazem cura e trazem vida de um tamanho mínimo para a sua vida. Mas ao se cansar de se quebrar, o vaso vê que entende que ele não deve ficar só até aqui, porque o anjo mostrou a ele 2 quilômetros e ele parou nos primeiros 500 metros. Então ele entende que é necessário não mais voltar ao início, mas avançar na sua vida espiritual. Só que o que é avançar? Avançar é eu deixar de ter a segurança de pisar e saber onde eu estou pisando. Águas que dão no joelho, não sei se você já teve essa experiência. Eu não curto muito nadar, não curto muito praia. As praias que eu ando, as águas me dão no joelho. São praias de criança. Porque eu não sei nadar. Eu não gosto de me arriscar a esse risco que eu não conheço. O que eu faço? Por não saber nadar, eu escolho ficar nas águas que me dão no joelho. Porque é mais seguro para mim que não sei nadar. Só que a diferença toda é que essas águas que eu estou falando são águas que curam e que dão vida. E o que o meu medo de nadar faz? Eu não avançar ao ponto que eu acho seguro. E o que o Senhor faz? Porque Ele é bom pra caramba. Eu já deixei de andar 500 metros e andei 1 quilômetro. Mas Ele quer me manda voltar do início. Porque o Senhor diz que assim como Ele fez com o povo de Israel, assim como Ele fez com o vaso, Ele faria com o povo de Israel. Se o vaso se quebrar, Ele pegaria e faria de novo. É por isso que nós vemos crentes da igreja de Corinto sendo chamados de crianças e sendo necessário alimentá-los com leite, porque não passam do primeiro quilômetro, porque não avançam, não crescem. E a água que dá vida, a água que dá crescimento, são essas águas. Mas é difícil passar por essas águas quando eu não sei nadar. O que é não saber nadar? É você estar sobre o comando das águas. E as águas decidem o que fazem com você. Levam você para lá, levam você para cá, te dão um caixote de vez em quando. As águas decidem, porque é as águas que comandam. Ou será que alguém aqui comanda a força do mar? Essas águas são as águas que dão vida. E é necessário que eu deixe de ter o medo que uma criança tem e comece a avançar. As águas que dão nos joelhos, quero comparar aquele crente que um dia ele está espiritual, porque ele está nas águas que dão na cintura. No outro dia, ele está lá no início do caminho, porque já bate no tornozelo. Mas não passa disso. É do tornozelo para o joelho, para a cintura, e volta da cintura para o joelho, para o tornozelo. Não passa disso. E você não vê o crescimento espiritual desse crente.
até aqui está bom. Senhor, não me leva lá para falar com ele, não. Não me leva lá para orar com ela, não. Porque aí, o Senhor está me levando para uma área que eu já está me dando medo. Águas que curam e que dão vida. Mas é necessário que nós paremos de ser quebrados como um vaso na mão do olheiro e voltemos ao início da jornada e começamos a ter confiança nesse anjo que o Senhor mandou para medir o caminho e dizer: ande mais 500 metros, passe agora das águas que dão na cintura e comece a nadar nessas águas. Porque é necessário que o nosso alimento seja um alimento sólido, que dê sustento, que dê vigor, que dê força. Porque como vaso nas mãos do oleiro nós somos todos os dias. E é necessário que um alimento mais forte nos nutra e nos encha por dentro, de forma tal que o vaso não se quebre na mão do olheiro. De forma essa que o vaso não se desmanche na mão do olheiro. Porque um vaso onde precisa de um sustento forte, ele só ter leite, só ter alimento ralo, ele não tem força para aguentar aquilo que o Senhor quer colocar dentro. Esses são os crentes da igreja de Corinto. Qualquer semelhança com a sua vida é pura coincidência. Mas o Senhor, quando me deu a mensagem, Ele me deu uma mensagem para me estudar 1 Coríntios 1, 2 e 3. Eu estudei. Uma certa vez eu orando, o Senhor me trouxe Ezequiel. Eu falei: Senhor, o Senhor está querendo acabar comigo. Como é que eu vou juntar Ezequiel com Coríntios? Até eu entender que o crescimento espiritual é para nós como águas que curam e que são necessárias nós entrarmos dentro dela a nado e perdemos o nosso controle, a nossa segurança, o nosso querer, o nosso achar. Porque enquanto eu estou no controle, as águas não estão acima da minha cintura. Eu te garanto. Experiência de quem não sabe nadar. As águas, se não te dão medo, se não te dão temor, essas águas, elas não estão mais alto do que a sua cintura. E o Senhor diz que Ele quebra e faz um vaso de novo, até que esse vaso consiga entrar dentro desse rio que cura. E a palavra diz em Ezequiel: por onde esse rio passar, de uma banda do rio e da outra banda do rio, haverão árvores que darão frutos. Frutos esse que é o que o Senhor espera de nós. Porque são esses frutos que o Senhor espera. Quando essas águas passam em nossas vidas, para você entender o que essa palavra diz, quando essas águas passam por dentro da minha vida, de um lado da minha vida, de outro da minha vida, crescerá frutos. Aleluia. Quando essas águas quando essas águas passam na minha vida, quem está do meu lado vai dar fruto, quem está do outro lado vai dar fruto, porque as águas dão vida, as águas curam. Glória a Deus, aleluia. E deixa eu te dar um detalhe. Quando você passa muito tempo dentro d'água, você vê que o seu corpo reage. Existem reações do seu corpo, porque o corpo ele começa a reagir àquilo que está fora. Mas quando você bebe água, quando você toma de uma água, você não vê as reações, porque ele nutre o que está por dentro, mas o que está por fora não. A igreja de Corinto tinha muitos dons, e o que tinha na igreja de Corinto era pessoas mergulhadas nas águas e vendo os efeitos das águas por fora, vendo os dedos enrugados, vendo a mão ficando fria, sentindo calafrio, sentindo arrepio. O Senhor está aqui,
as águas que dão fora. Só que as águas que estão em Ezequiel dizem que são águas que curam. E o que tinha na igreja de Corinto? Crentes doentes. Então, entrar dentro da água é se dar ao trabalho de deixar ela me envolver não só por fora, mas deixar que ela me cure. Deixar que ela me cure, porque essas águas curam. Para terminar, existe um rio que corre direto do trono de Deus. E ele disse para uma mulher: rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E para nós, ele fala a mesma coisa. Rios de água viva fluem do nosso ventre hoje. Aonde essas águas vão dar em cada um de nós, é escolha nossa. O nosso crescimento espiritual depende disso, de perdermos o controle humano e deixarmos que essa água, que cura e que dá vida, possa tomar o controle de nossas vidas. Do Senhor Jesus, sem demoras, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, pois,